aqui o Hugo Albuquerque, analista de geopolítica, bora lá, advogado e publisher da Jacobin Brasil. Vamos lá trazer ele para conversar. Suba, e aí, Hugo Albuquerque. Tudo bem, Hugo? Gente, boa noite. Boa noite. Hugo, vamos lá. Eu separei uns prints aqui de algumas notícias interessantes. Coloca aí, Guilherme, vai colocando os prints, eu vou usá-los para, como gancho para a gente conversar aqui. Ô, Hugo, isso aqui são matérias de hoje, né? Isso aí é do Financial Times, né? O Scott Bessent é o secretário de Tesouro dos Estados Unidos. Ele fez essa declaração que os Estados Unidos e China precisam reduzir a tensão na guerra comercial. Ele falou para um grupo de investidores, né? Aí eu interpretei isso como os Estados Unidos está piscando alucinadamente, né? Está já querendo voltar atrás. Inclusive, o Trump foi perguntado, tem outra matéria, o Trump foi perguntado sobre isso, Hugo, Henrique. Por que o Scott Bessent falou isso, né, que tem que reduzir a tensão? Aí o Trump falou do jeito dele, não, vamos chegar a um acordo com a China, falou que as tarifas contra a China não vão ficar em 145 de jeito nenhum. Vamos chegar a um acordo muito bonito, que a China vai fazer um acordo sim. Aí as bolsas já cresceram, né? O que mostra que as bolsas elas são contra essas tarifas, mas enfim. Passa aí para outra, por favor. Gui, vai anotando aí, Hugo. Essa aí é matéria da CNBC, mas tem toda a mídia internacional, nacional também, que é o FMI publicou hoje uma nova estimativa da previsão de crescimento dos Estados Unidos, em que reduziu drasticamente o crescimento dos Estados Unidos, né? Em 2025, de 2,7 para 1,8, em função das tarifas, que é uma grande ironia, porque os Estados Unidos a economia deles estava tranquila, iam crescer. Até eu vi um depoimento de um jornalista americano, falou, era só ele ter ficado jogando golfe, era só não fazer nada, ficava jogando golfe que acho que as coisas iam caminhar. Mas beleza, coloca a próxima aí. Isso aí é uma matéria de capa do Wall Street Journal. Wall Street Journal, matéria de capa, né? Que o Dow Jones caminha para o pior abril desde a Grande Depressão, desde 1932. Né? Enfim, tá bom? Com essas matérias aí, passo para você. Como é que você está vendo aí o desenrolar, as consequências desse tarifaço de Donald Trump? Não, eu falei antes, escrevi a respeito, inclusive no Opera Mundi, que isso foi um erro grave. Eu acho que independente da leitura que se tiver sobre o tarifaço, mas uma tarifação dessa ordem foi racional, passou da medida. E deu errado, porque basicamente houve uma rebelião global contra o tarifaço. Se fosse uma tarifação alta, o pessoal ia pagar reclamando. Poderia ter dado certo. Poderia ter valorizado o dólar, porque muita gente falou que o Trump queria diminuir o valor do dólar. Ele não queria. Se eles foram com a política de tarifação, por estudo de caso, o normal era isso aumentar o valor do dólar e ia basicamente derrubar a taxa de juros nos Estados Unidos. Não ia resolver a questão comercial, porém, poderia diminuir a taxa de juros. Só que, como eles fizeram uma coisa completamente maluca, completamente exagerada, completamente mal planejada, eles acabaram criando uma rebelião que eles não esperavam e teve variados impactos na economia, né? E o resultado disso foi um caos na bolsa, na taxa de juros, juros de longo prazo. E agora o Bessent, ele está falando uma coisa que ninguém sabe se ele combinou com o Trump, dizendo que eles vão reduzir isso daí, que eles podem tentar chegar a um acordo com a China, ou se ele está falando pela conta própria para tentar convencer o Trump de alguma coisa ou para tentar melhorar o resultado na Bolsa, porque ninguém tem uma evidência do que moveu o Bessent da declaração de hoje. Mas a Bolsa recebeu de uma maneira favorável. Ninguém sabe se ele combinou com o Trump, se ele não desafiou o Trump, se o Trump combinou com ele para tentar fazer uma fala dessas para melhorar a situação. O ponto é, os Estados Unidos é quem precisam ligar para o Xi. O Trump precisa ligar para o Xi. E o Trump está aguardando a ligação do Xi. E é o contrário.
O Xi é que precisa, na verdade, ele está tranquilo do que está acontecendo, ele pode tocar a vida dele, tocar as alternativas à economia americana. E agora, o Trump é ele que precisa ligar para lá, porque o sistema do dólar depende do emissor, mas depende do destinatário. Por mais que sejam os Estados Unidos que imprimam dólar, é um tipo de economia, um circuito econômico que depende do outro lado. E o outro lado, uma parte desse outro lado muito importante, é a China. E se a China fala que não, ou a China não coopera, isso pesa contra esse sistema. E eu entendo que o Trump hoje está numa encruzilhada, porque ele precisa decidir entre se desautorizar e voltar atrás em relação às tarifas em relação à China, ou manter isso daí e pagar para ver, porque isso não vai dar certo. Não dará certo. Já está claro por todo o resultado, seja no mercado de títulos da dívida americana ou nas bolsas de valores, que isso não vai dar certo. É óbvio que tem um custo muito alto do Trump voltar atrás. Tem um custo alto com a palavra dele, com a figura dele, mas é melhor arcar com isso do que com a consequência objetiva dessa política mal pensada, mal calibrada, irracional. Hugo, enquanto isso, você deve ter acompanhado o Xi Jinping, ele andou excursionando pelo sudeste da Ásia nos últimos dias, Henrique, e fechando aí já acordos com o Vietnã. Está indo para a Malásia agora, ou já foi agora, Malásia, vários países do sudeste da Ásia, com os quais, inclusive, a China já faz mais negócio que com os Estados Unidos, né? A ASEAN já superou os Estados Unidos. Mas o que você acha disso, Hugo? Como é que a China está lidando com isso? Depois eu vou trazer também uma postagem aqui sobre essa fala do Trump. Não, a China está unida em torno do Xi. Até quem não gosta dele está unida em torno dele. E a China pode perder menos do que os Estados Unidos. Isso é um ponto muito importante de entender. Por isso que o Xi está tranquilo. Os Estados Unidos estão divididos. O Trump, inclusive, está perdendo popularidade. Então, o Xi não tem pressa. O tempo conta contra a administração do Trump. E como o Trump é o inimigo da China, é óbvio que se a China perde um pouco, os Estados Unidos perdem muito mais. Para o Xi é interessante deixar correr sem ele fazer absolutamente nada. E a Ásia responde por boa parte disso. E a Ásia pode ser uma escoadora de produtos chineses de maneira indireta para os Estados Unidos. E a gestão do Trump, sabendo disso, que o tour do Xi foi muito bem sucedido pela Ásia, eles aumentaram as tarifas contra países da Ásia no intuito de impedir que eles se tornem intermediários com o comércio chinês. Porém, isso só aumenta a unidade em torno do Xi. E isso é positivo para o Xi, inclusive dentro da China, porque a China não é uma coisa unívoca, homogênea. Isso fortalece a liderança do Xi. E o Trump fica numa situação extremamente complicada. Então, na verdade, o Xi está deixando a coisa correr, está sendo desfavorável para o Donald Trump. O Trump vai ter de voltar atrás. O que o Xi quer é que o Trump seja o primeiro a voltar atrás e, a partir daí, seja um presidente fraco dali em diante. Eu entendo que o Trump vai ter de voltar atrás. É um custo muito alto para um presidente ousar tanto e ter de voltar atrás. Mas o Trump vai precisar fazer isso e o Xi vai fatalmente ganhar essa quebra de braço. Ô, Hugo, eu queria agora tratar de um assunto que a gente está tratando com todo mundo que vem aqui hoje, por óbvio, né? Só que agora por um recorte, um prisma um pouco diferente, que é a questão da morte do Papa Francisco, né? Faleceu da Igreja Católica. A gente até agora aqui tratou de alguns aspectos, com você a gente vai abordar de um outro jeito. Claro. Um recorte mais sobre o aspecto de um sujeito que ele, o próximo que virá, ocupa uma posição também de homens de Estado. Querendo ou não, o Vaticano tem a sua representação como Estado e tem um peso, ainda que mínimo, e uma coisa flutuante e muito menos
marcado do que era algumas décadas ou séculos atrás, mas enfim, ainda tem algum poder dentro do tabuleiro ali, né, da política internacional. O Francisco foi um humanista nato, um sujeito de posições progressistas que colocou a igreja numa direção que, se você me perguntasse, eu já era um adulto maduro, 12 anos atrás, quando ele entrou, eu diria que jamais a igreja... Enfim, ele disse, há pouco eu conversava com o Chico, o homem que disse que eu prefiro um ateu do que eu prefiro que o sujeito seja um ateu do que um católico hipócrita. Imagina o sujeito falar que prefere um ateu do que um católico, né? As posições que ele tomou em relação à comunidade LGBT, né, a forma como ele disse que quem sou eu para julgar essas pessoas, e eu não tenho como negar uma bênção a ninguém, porque a gente abençoa a todos. Eu sou a favor de um catecismo do pecado, porque todos nós pecamos, e quando eu falo em pecar, eu lembro de Pedro, que cometeu o pior dos pecados, negou a Jesus 3 vezes, e depois ainda se tornou papa. Enfim, um cara diferenciado. Só que a gente tem que falar aqui de progressismo, conservadorismo, ultraconservadorismo. Se arrisca uma opinião aí de como é que está essa guerra de foice já a partir desde ontem lá no conclave. A gente sabe que tem uma maioria progressista por conta das últimas nomeações, os últimos consistórios foram realizados pelo Papa Francisco e entrou muita gente mais alinhada a ele em alguma medida. Eu queria saber de ti o que você tem lido a respeito disso e também, assim, no caso dessa onda que a gente está vendo internacional há alguns anos já, super conservadora, né, ultra reacionária, isso pode estar tendo algum impacto lá, os países estão tomando algum tipo de posição. O Trump, por exemplo, né, com a sua cruzada religiosa, o próprio J.D. Vance andou batendo de frente antes de vencer a eleição com o Trump, andou desautorizando, olha isso, J.D. Vance desautorizando determinadas orientações que o Papa dava e tal, enfim. Queria que você falasse um pouco desse cenário e o que você espera disso e como isso, de alguma forma, pode tanto interferir nos processos políticos, como pode ser um processo que vai ser interferido também por processos políticos. Olha, eu acho que não tem uma simetria, Henrique, perfeita entre o que se pode dizer uma política católica e a política normal. Mas eu acredito que seria muito improvável um novo giro da Igreja à direita, porque ela tinha dado um giro, digamos, progressista com o Concílio do Vaticano II, e depois ela muda isso com João Paulo II e mantém isso com Bento XVI. Mudou por quê com Francisco, que foi uma aposta progressista muito maior do que todo mundo imaginava. Basicamente, o papado do Francisco foi positivo para a Igreja. Vai dar um novo giro? Isso vai ser ruim para a Igreja. Se a Igreja decidiu voltar àquilo que o Vaticano II dizia, não faz sentido fazer uma mudança, botar um Papa agora muito conservador. Se a Igreja fizer, ela pode se prejudicar, porque digamos, é uma loucura narrativa, né? Você vai para cá, vai para cá, vai para cá de novo. A tendência é que eles mantenham algo como o Francisco fez, a menos que tenha 2 fatores: um acordo anterior de rotação, de rotatividade de grupos no poder, ou algum fator externo que pese muito. E eu não acredito. Eu acho que se, por exemplo, uma figura como o Trump tentar pesar num conclave, vai ajudar o outro lado, porque ele não está com a popularidade muito alta. Vai tascar o Vaticano. Não é um católico, e o Vence não é um católico propriamente dito. Então, como é que ele vai interferir no Vaticano ali sem dar muito errado? Eu acredito que a coisa ela pode caminhar para uma continuidade do Papa Francisco, talvez mais moderada, mas a tendência é essa. Se a igreja não fizer isso, pode ser um erro. Porque, entende, você tem de manter uma coerência. O conclave que elegeu o Francisco era um colégio cardinalício muito mais conservador que o atual. E escolheu o Bergoglio, Jorge Mário Bergoglio, que se tornou o Papa Francisco, que assumiu uma tarefa muito progressista, mais progressista que a atuação dele como bispo, como cardeal lá na Argentina. Por quê? Porque a igreja precisava. Porque a aposta contra o Vaticano II, depois de ter aprovado o Vaticano II, foi uma aposta conservadora com João Paulo II, não deu certo. Por mais que o João Paulo II fosse construído como um papa, e ele era um ótimo ator, né, ator inclusive na vida real, mas
não foi positivo para o catolicismo. O Bento XVI seguiu de uma forma não carismática o que era o papado do João Paulo II. Aliás, eu ia falar isso, eu acho que a gente ficou com uma sensação ruim por causa do Bento, né? O Bento deu um aspecto muito conservador para a igreja nesses 8 Que era anos. do João Paulo II, né? E o João Paulo II, ele Ele era um cara mais... E aí o João Paulo II manteve com o carisma dele, com essa coisa, mas só que também não entregava um resultado. A igreja perdeu muitos fiéis em boa parte do mundo. Ganhou porque se expandiu para a África e para a Ásia. Eu acho que o melhor nome dos cardeais atual é o Tagle, que é um cardeal filipino, que tem descendência chinesa, seria um continuador, mas há alguns cardeais como Zucchi, como o atual secretário de Estado do Vaticano também, que eles são figuras que seguem o Francisco. Eu acho que colocar uma figura intermediária pode ficar esquisito. Agora, mudar completamente a linha do Papa Francisco vai dar errado. Vai dar errado. Porque isso mostra, além de tudo, muitos giros, entende? E sempre que você dá muitos giros, é tipo Estados Unidos hoje em dia, ninguém confia no presidente americano que entra, muda tudo. E todos mudam tudo do nada para pior. E a Igreja Católica, que é uma instituição milenar, não pode correr o risco de ficar dando giro brusco. Já errou com João Paulo II depois do Vaticano II, e de manter o João Paulo II, ficou lá tanto tempo, aí veio o Bento XVI, que foi a face real, né, dessa reação ao Vaticano II, e o Papa Francisco, ele veio com atraso a ser uma figura que representava muito bem o que o Concílio do Vaticano II disse. Agora, como é que você muda tudo em relação a isso? A menos que você tenha uma solução genial para o problema, e certamente contradizer o que foi o papado do Francisco, vai ser um erro, porque há muitos elementos que comprovam que ele teve um papado bem sucedido, né? E eu acho que eles devem seguir essa toada, eles não deveriam mudar. Mas, claro, pode haver uma mudança, é pouco provável, e ela daria errado. Hugo, deixa eu voltar aqui para a questão do tarifaço. Tem essa coletiva do Trump tá sendo assim, viralizando, entendeu? Porque realmente ele deu para trás, né? Ficou bem claro que ele deu para trás em relação à importância do tarifaço, em relação à China, sobretudo. Vê só esse raciocínio aqui do Bertrand, que eu fiz a tradução aqui. Olha só que interessante, né? Embaixo está escrito, Trump diz que tarifas sobre a China não serão tão altas quanto 145, e cairão substancialmente, mas não serão zero. Né? Agora, veja só como o Trump ele é um demente, né? Ao fazer isso, ele cria o pior dos mundos para os Estados Unidos, porque a pessoa que quer fazer investimento, agora que ela não vai fazer mesmo, né? Se o Trump ele não tem consistência nenhuma, olha o raciocínio aqui do Bertrand. Trump dizendo que as tarifas com a China não serão nem de longe tão altas, ironicamente, terá um impacto ainda pior na economia americana no curto prazo. Se você importa produtos da China, agora vai esperar até que as tarifas caiam. Por que pagar mais agora se pode pagar menos depois? Agravando a escassez. Você ficará menos motivado a procurar alternativas ou estabelecer produção nacional. Por que se esforçar quando a situação vai melhorar? Como diz o presidente. É por isso que a abordagem de Trump é tudo menos um xadrez de 4D. Ele está basicamente negociando consigo mesmo em público e tornando o ambiente de negócios para as empresas americanas totalmente imprevisível e caótico. Tem um videozinho do Trump aí, não sei se deu tempo pro Gui subir, ele falando sobre isso, né? Mas eles estão muito desorientados. Hugo, está sendo assim, algo divertido, né, ver, porque, afinal, ele agrediu o mundo inteiro, né? Ele tentou criar uma disrupção de todo o comércio internacional, né? Então, por isso que é divertido ver ele se enrolando nos próprios pés. Tá aqui, coloca um videozinho aí do Trump, vê se o som está muito baixo. 45% is very high, and it won't be that high. It's not going to be that high. Não vai ser tão alto. It got up to that. We were talking about fentanyl, where
various elements. Ele já está piscando desesperadamente, freneticamente. Anywhere near that high. Não vai ser. Enfim, né? Eu só queria trazer essa informação aí, porque isso aí, os mercados subiram, ironicamente. Pode tirar aqui, pode tirar o som. Deixa ele sem som. Deixa eu tirar o som aqui. Por que os mercados subiram? Porque as pessoas querem derrubar dessas tarifas e tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, isso acrescenta mais estabilidade e, sobretudo, menos credibilidade para os Estados Unidos, né? Como é que você está vendo isso? É uma tragédia. O Trump perdeu. O Trump perdeu porque ele está falando muito, o Xi não falou nada, não precisou falar nada. Ele tem um país unido em torno de si, o Trump não tem. O Trump está com a popularidade caindo, a situação econômica americana não é brincadeira, eu tenho acompanhado isso de perto. Bolsa está caindo, o mercado de títulos está aumentando a taxa de juros de longo prazo, pressionando a de curto prazo. O Trump fez toda essa operação para diminuir, criar as condições para diminuir a taxa de juros e gerar um crescimento maior. Ele errou. Ele usou esse tarifaço, houve uma rebelião global que ele não esperava que acontecesse, e isso está tendo impacto sobre vários setores da economia americana. E todo mundo está falando que deu errado. Wall Street basicamente está contra ele, inclusive quem gostava do Trump em Wall Street, e a China está quieta. A China realmente não precisa, acho que a população chinesa está realmente unida na resistência a essa política violenta e de má fé dele. Ele vai ter de voltar atrás, ele pode escolher o custo político de voltar atrás em relação a essas medidas ou de continuar elas e arcar com o custo econômico objetivo delas, que pode levar a uma crise muito, muito, muito grave, porque ele expõe que tem ações sobrevalorizadas na Bolsa de Valores, o que, na verdade, faz com que a captação das empresas, elas captam com ações, diminua, porque elas não entregam resultado. Então, o Trump ele tentou resolver de uma maneira forçada um problema da economia americana e ele piorou ele. Olha o cenário maluco que está, o dólar perdendo valor e o petróleo perdendo valor. Nem todo mundo olha para isso, mas o normal é, se o dólar perde valor, o petróleo aumenta. A gente tem uma perspectiva de uma crise, de uma queda do crescimento econômico mundial e americano, junto com inflação. É isso que esses dados estão falando para a gente. Ele pode quebrar a economia americana. Pode quebrar. Ele vai ter de voltar atrás e virar um pato morto, um pato manco, como eles falam lá, né, o lame duck, até o final do mandato. A melhor das hipóteses é essa, eu não estou exagerando, não estou sendo fanista. O que ele fez foi um erro. E muita gente falou, não, porque o Trump pode ter essa alternativa ou aquela outra, não podemos cravar que é um erro ainda. É um erro. Porque esse sistema do dólar e essa hegemonia americana depende da cooperação de outros países, não é um sistema que funciona por si. É mais ou menos assim, o ator teatro mais brilhante do mundo, não importa quem seja, o Antônio Fagundes vai fazer lá um monólogo do Shakespeare. Se não tem público, não tem peça, cara. Ah, mas você não é ator, Miguel, o Antônio Fagundes que é, mas se você não vai lá para a plateia, não tem peça. O fato dos Estados Unidos emitirem o dólar é a mesma coisa. Se emitir o dólar, que é a moeda global partilhada pelas economias do globo, pelas potências, mas se não tiver colaboração na outra ponta, não tem conversa. Isso acaba. E a elite econômica global, que antigamente se chamava de burguesia, ela não tem pátria. Ela é internacionalista. A pátria e o deus da elite econômica mundial é o dinheiro. E se o dólar não está dando lucro, outra coisa vai dar lucro e você substitui aquilo dali. E o Trump não entendeu isso, que ele pode terminar falando sozinho. E hoje o Donald Trump está falando sozinho. Porque a única alternativa dele é voltar atrás da porcaria que ele fez, mal orientado por um bando de charlatão que falavam que ele queria ouvir. E é isso que ele vai ter de fazer. Se ele não fizer, melhor. E eu acho que a China sai muito fortalecida dessa história. Muito bem. Henrique, chegamos aqui ao final. Deixa eu só trazer, só para a gente terminar bem aqui. Aqui, ó, Hugo. Acabou de sair aqui na South China Morning Post, jornal que eu e o Henrique, só eu e ele lemos. Viu? Tá aqui, ó.
Ó, China lança plano para promover seu próprio sistema de pagamento enquanto guerra comercial dos EU se intensifica, né? Os cães ladram, a caravana passa, né? Como diz o ditado popular. Até eu vi uma entrevista hoje com um diplomata falando, não, o mundo continua, né? Quem está se isolando é os Estados Unidos, o mundo continua, está criando laços, até está fortalecendo os laços, porque precisa se unir contra esse país pária que virou os Estados Unidos. Então, muito obrigado, Hugo. Forte abraço, a gente se fala em breve. Henrique, até amanhã também. Obrigado pela audiência, pessoal. Forte abraço. Henrique, você está sem microfone. Se quiser se despedir aí, liga o microfone. Perdão, estava sem microfone. É exatamente isso. A gente vai encerrando por aqui esta edição de 22 de abril de 2025 do Jornal da Fórum e amanhã a gente está de volta. Valeu, gente. Obrigado aí pela audiência. Um grande abraço e até amanhã. Tchau. Abraço, pessoal.